do Zubeldia. Hoje é Zubeldia A, hoje é Zubeldia. O cara é um monstro, hein? O Zé Bonitinho tá arrebentando. Sabe por... Vamos lá. Pra você, por que ele ganhou o grupo? Porque ele barrou o Rames. Pra você, Pedro Ramiro. Mesma situação. Pra você, Bruno. Exatamente por isso. Quando ele barrou o Rames Rodrigues, ele ganhou o grupo, fez aquilo que ele tinha que fazer e ele escuta o Milton Cruz. O Milton Cruz é um dos funcionários mais maravilhosos que tem o São Paulo. Depois do Altair. Porque o Altair, que é um monstro de coordenador das divisões de base, junto com, né, o Biasotto, o Altair é um dos caras mais incríveis que eu conheci nessa vida de jogador de futebol e também como ex-jogador de futebol. O Altair. Ninguém é mais importante que o Altair pra mim. Eu, se pudesse um dia ser presidente de um clube, se é isso, eu vou me candidatar em 2026 para ganhar a eleição no Corinthians, e venha quem vier. Pode falar o que quiser. Pode colocar meu nome na boca do sapo, que não tem problema nenhum. Eu, no outro dia, se eu ganhar a eleição, eu contrato o Altair. Eu tiro o Altair do São Paulo e levo ele para coordenar o futebol, que ele é um monstro, o Altair. Vamos lá, Paulo do Vale, o que tem o São Paulo, que tá numa fase o São Paulo briga pro título brasileiro, hein, Paulo do Vale? São 10 jogos com o Zubeldia, 8 vitórias e 2 empates, uma invencibilidade que já dura 11 partidas, já que o tricolor paulista ainda venceu o Atlético Goianiense na saída do Carpini sob comando do Milton Cruz. Agora, dias de descanso para o São Paulo, porque o tricolor volta a campo só na outra quinta-feira contra o Internacional no Heriberto Rilse, jogo 8 horas da noite. Rafael já servindo a seleção brasileira, Bobadilha servindo a seleção do Paraguai, Ferrarese servindo a seleção da Venezuela e Rames Rodrigues servindo a seleção da Colômbia na disputa da Copa América, jogadores que vão desfalcar o São Paulo. Se o Brasil chegar na final da Copa América... Eu vou falar uma coisa aqui pra todo mundo da Rádio Bandeirantes, tudo que eu falo repercute pro bem e pro mal pra mim. Isso tá tudo bem, não tenho medo de cancelamento, não tenho medo de ninguém. Eu tenho só que aprender, porque às vezes eu brigo pelas pessoas, as pessoas não brigam por mim, né? Em todos os sentidos, politicamente, socialmente, tá tudo bem, familiarmente falando, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Meu irmão, eu não torci pra... A única Copa do Mundo que eu torci, a última foi 2002. 2006 eu não torci porque é uma zona em Vegas que eu vi. Sim. 2010 na África do Sul, outra palhaçada. Que repórter aqui da Band, eu falei na transmissão com o seu avô, falou, o Kaká vai operar o joelho, o Kaká não tem condição. Defender a seleção como se fosse a vida deles. Meu, como eles defendem a seleção brasileira, né? É impressionante como eles defendem, como eles têm medo de falar da seleção brasileira. Se tem um cara aqui na Band que fala da seleção brasileira e das verdades, sou eu e da Tena, irmão. E com respeito a todo mundo que tem as suas opiniões, tá tudo certo. Meu irmão, 2014, a gente fez uma Copa do Mundo, fez 14 estádios, que o Ronaldo Fenômeno falou, esse país aqui não é pra fazer hospital, é pra fazer estádio. Nenhum serve pra nada. Nenhum serve pra nada. Aí em 2018 a gente foi pra Rússia, a vergonha que o Tite fez. Em 2022 a gente foi pro Catar, a vergonha que o Tite fez. Agora com o Dorival Júnior eu vou torcer encarecidamente pra seleção brasileira. Eu não torço pra CBF, eu torço pro Dorival Júnior, pro Vinícius Júnior, pro Rodrigo, pro Bruno Guimarães. Eu torço pro João Gomes, que eu gosto desse menino. Eu torço pra seleção brasileira hoje. Hoje eu torço pra seleção brasileira, Paulo do Vale. E aí, se o Brasil chegar à final com a sua torcida, craque Neto, o Rafael irá desfalcar o São Paulo por 9 jogos. 9 jogos com o Jandrei. Aí fica ruim o Jandrei, irmão. É, meu amigo, aí vai ter uma sequência, o Jandrei no gol do São Paulo, aí sob comando do técnico Zubeldia, né? Que ontem, mais uma vez, deu uma ótima coletiva, craque Neto, até fazendo uma comparação com as coletivas, às vezes, que a gente vê do Abel. Quer colocar? E ver... Daqui a pouco eu tá tento bom. Separar um trechinho aqui. Tá bom. Não, é mais uma questão só... Então fala o que ele falou, filho. Eu tava no jogo do Corinthians sábado e participei da coletiva do Antônio Oliveira. Às vezes, e o próprio Abel também tem um pouco desse problema, às vezes eles são meio negacionistas do que aconteceu no jogo, né? Tipo, não falar a verdade que aconteceu. Não Por exemplo, eu nos donos da bola hoje, eu mostrei todos os lances que o Botafogo era pra ganhar o jogo de 5-0. Não era pra ser 1-0 só. E parece que o Corinthians não jogou, que parece que não jogou mal. É isso que eles transviram. Eu não sei se lá dentro eles falam outra coisa. Sim. Mas esse negacionismo é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Sim. E o Zubeldia, claro que é fácil falar quando ganha, são 10 jogos, não perdeu ainda. Mas o Zubeldia ontem ele deu uma aula do que foi o jogo mesmo, porque o São Paulo não fez um bom primeiro tempo contra o Cruzeiro, e talvez se o Marlon não fosse expulso, como foi de forma justíssima
que ele quase quebrou a perna do Caleri. Só absurdo. E o árbitro ainda deu amarelo, Deu né? amarelo. Esperou o VAR ainda, né? Isso, exatamente. E depois o Marlon foi lá na zona mista e falou, ó, errei, me excedi, poderia ter machucado o Caleri. Legal. Sim. Legal. Foi e falou, ó, não deveria ter feito. O Marlon era o melhor jogador do Cruzeiro na partida. Ele tava dando um baile no Moreira. E o Zubeldia, além de tudo, tá com sorte, porque o Moreira era o pior jogador de São Paulo e sentiu a coxa e foi substituído. Porque o Moreira tava tomando um baile do lado direito e do lado esquerdo. Igual o Hugo tomou do Luiz Henrique, cara. Sim. O que o Luiz Henrique fez pro Hugo no jogo contra o Corinthians, eu fiz da Rádio Craque Neto. Meu irmão, foi um passeio. Mas foi um passeio incrível do Botafogo. E aí a gente só fala da derrota do Corinthians. Eu, nos donos da bola, fiz ao contrário. Eu mostrei todos os lances do Botafogo e todos os erros do Corinthians. Que, por sinal, no gol, na hora que o Cuiabano cruza a bola, o Mateuzinho já tava machucado. Lembra que eu falei que ele tava machucado aqui? Sim, que dia que foi que eu falei pra vocês aqui? O último dia que eu estava aqui. Foi depois do jogo, foi no dia seguinte depois do jogo. Falei, olha, esse cara tá machucado. E tava machucado. E tomou o gol porque o cara não conseguiu marcar. E que mais, o Zubeldia? Bom, o Zubeldia ontem quase pediu pra tocar Internacional ontem, né? O hino da União Soviética, porque ele deu uma declaração falando que hoje a grana do mundo, craque Neto, tá concentrada em poucas pessoas. E ele fez uma exaltação ao torcedor do São Paulo, que mais uma 40 mil pessoas, 6,5. Eu tava vindo pra fazer o apito final. Eu tava vindo de casa, que eu moro perto do Morumbi. Eu moro pertinho ali. Cara, uma dificuldade. Falei, meu Deus, eu até tinha esquecido que tinha jogo 6 horas da tarde, porque ele tá acostumado. Sim. Falei, que trânsito é esse? Eu peguei o Waze e fui tentando sair por outros lugares, porque da onde eu faço o caminho, já não dava mais. Eu falei, puxa vida, tem jogo de São Paulo, 50 mil pessoas. 40 mil pessoas, meu irmão. Sim. E que, por sinal, o jogo anterior teve 50 mil pessoas. 56. Então, hoje o torcedor do São Paulo é realmente o que mais vai no estádio ao São Paulo. É só ver os números. Exatamente. Então, o Zubeldia ontem, mais uma vez, deu uma declaração emocionada a respeito do torcedor de São Paulo. Disse que o mundo vive um momento complicado financeiramente, que as pessoas não têm dinheiro e que o time, quando entra em campo, precisa honrar os torcedores que pagam o ingresso, que nem sempre é um ingresso que barato. Não é só ganhar, na verdade. Exatamente. Por exemplo, o Corinthians honra os torcedores que entram em campo. Vocês viram eles correrem do jeito que deveriam contra o Botafogo? Podia perder o jogo, tá tudo bem. Mas do jeito que tá aí, quando veio a informação do Pedro Ramiro que o salário tá 2 meses atrasado, aí eu fico com a pulga atrás da orelha. Então o Zubeldia deu essa declaração ontem bem legal. E agora, claro, com dias mais tranquilos aí, depois de uma maratona de jogos, o São Paulo volta a campo na outra quinta-feira contra o Então vamos lá, o São Paulo fica com quem na Libertadores? São Paulo e Nacional do Uruguai. Nacional, que é time de nomes, Nacional do Uruguai, irmão. Sim. Vamos lá.